Olá, como vai? Tudo bem? No programa Entrevista de hoje eu recebo a professora doutora Constantina Xavier, que integra o grupo de pesquisas e estudos em sexualidades, educação e gênero, o GPSEX. Olá, professora, seja bem-vinda, tudo bem? Olá, muito obrigada pelo convite. Professora, o que é o GPSEX e qual o objetivo dele? O GPSEX é um grupo de estudos e pesquisas que ele está cadastrado no diretório do CNPq e é coordenado por mim aqui na Universidade Federal, e é um espaço importante de possibilidades coletivas de produção de pesquisas e extensão com as temáticas de sexualidade, gênero e diversidades, né? Sempre pensando a articulação desses temas na educação. Então, sempre professores, alunos, acadêmicos e também professores e professoras das redes municipal e estadual aqui de Campo Grande que se encontram periodicamente para estudar, para pensar e também para desenvolver pesquisas e extensão. Acho que essas temáticas elas são muito preocupadas, né? Elas encontram espaço e terreno fértil na pesquisa, mas também na extensão, ou seja, como é que a gente pode, na extensão, desenvolver pesquisa e fazer a articulação tão esperada, que se espera realmente das universidades, que é a questão entre pesquisa, ensino e extensão. É isso que, desde 2006, nós tentamos desenvolver a partir de vários e vários projetos com essas temáticas privilegiadas que você disse e que faz parte, que compõe o título do grupo de estudos. Professora, qual a importância de falar sobre esses temas que envolvem a sexualidade, principalmente quando se fala nas crianças? Olha, acho que sim, são várias questões, né, que envolvem essa tua pergunta. A primeira é que a criança é um ser sexuado, né? Então, inicialmente as pessoas pensam, às vezes as pessoas que não têm conhecimento, não estudam ou têm vários preconceitos em relação a essa temática, elas veem as crianças como seres assexuados, né? Ou seja, são crianças que não têm sexualidade e que, portanto, eu não vou falar sobre sexualidade porque eu posso estar incentivando essas crianças, né? E isso é uma concepção errônea de pensar a sexualidade, porque a criança é um ser sexuado, é um ser que tem uma sexualidade, que é uma sexualidade que é diferente da sexualidade adulta, genitalizada. Mas a criança, ela tem prazer no corpo, ela tem prazer em perguntar. Eu gosto muito de uma expressão que eu venho trabalhando nas pesquisas, que é as expressões de sexualidade da criança. Quais seriam elas? As perguntas, as dúvidas, eu quero saber como é que é o corpo do meu coleguinha, né? Como que são os órgãos sexuais, como é que eu encontro prazer no meu corpo, como é que eu chamo, como é que eu nomeio esse meu corpo. Então, as dúvidas, as perguntas, as formas, às vezes até os palavrões são expressões importantes de sexualidade, em que as crianças encontram espaços e possibilidades de dizer da maneira delas. Então, acho que essa é uma das primeiras questões. A criança é um ser sexuado. Uma outra questão importante para se desenvolver pesquisas com essas temáticas é saber que a educação sexual ela se dá mesmo nas instituições que dizem que isso não ocorre. Ou seja, isso acontece mesmo quando não há atividades sistematizadas. Não, agora eu vou falar sobre sexualidade. Não. A educação para a sexualidade, que é um outro conceito que eu também venho trabalhando para falar sobre a educação sexual, ela se dá como? Ela se dá a partir das perguntas que as crianças fazem para os adultos, que os adultos sempre têm uma resposta a dizer sobre sexualidade, quase sempre essa resposta muito baseada nas suas próprias crenças e vivências da sexualidade. São nas formas que elas se expressam, por exemplo, nos banheiros das escolas, né? Eu fiz uma das minhas pesquisas do mestrado, em que eu fui para 2 escolas públicas aqui de Campo Grande e eu queria entender quais seriam essas relações pedagógicas que se dão em relação à sexualidade. E um dos espaços privilegiados era o banheiro, né? Quando a gente vai para o banheiro de meninos e meninas e a gente entende ali uma forma de comunicação, uma forma de expressão. Essas crianças, esses adolescentes querem falar sobre. E como é que elas vão encontrar espaço? Quase sempre elas não conseguem, e às vezes não encontram esse espaço diante dos adultos, e elas vão se expressar, escrevendo nas paredes, nas cadeiras, nos banheiros, enfim, com o desejo de se expressar. Então, a questão que a criança, o adolescente, né, a criança em especial, ela é um ser sexuado, o adolescente também,
A sexualidade, ela se processa nas relações pedagógicas das instituições educativas. Eu me interesso muito mais pela questão de pensar a escola e os centros de educação infantil, ou seja, as instituições educativas. E também pensar que as crianças, em especial, elas têm muito a nos dizer sobre essas questões. Ou seja, a gente tem que começar a minar essa visão adultocêntrica que os adultos têm, de sempre achar que eles sabem a hora certa de falar de sexualidade da criança, por exemplo, sem escutá-la, sem possibilitar uma forma de diálogo possível com elas. Então, acho que essas são algumas possibilidades, além de outras tantas. Por exemplo, me lembrei de outra, que é de pensarmos que a sexualidade e o gênero e a diversidade, elas estão presentes nas pedagogias culturais, ou seja, nos vários artefatos culturais que são produtos que são produzidos não só para as crianças, mas são produzidos culturalmente, que estão a nos ensinar o tempo todo sobre sexualidade. Ou seja, além da sexualidade, estão dizendo quais são as formas de ser masculino, quais são as formas de ser feminino. Portanto, acho que essas são algumas possibilidades louváveis e possíveis, né, da gente pensar essas temáticas em pesquisas, em projetos de extensão, na formação docente, tanto na graduação, na formação inicial, quanto na formação continuada. Menino ou menina? Quem quer saber mais sobre sexo? Professor, existe essa distinção ou não? Não, não existe essa distinção. Talvez a forma como essas crianças vão se expressar, elas sejam muito mais permeadas pela discussão de gênero, né? Por discussão de gênero. O gênero é um elemento teórico importante para nós pensarmos como é que culturalmente a gente aprende a ser homem e a ser mulher, ou seja, ser menino e ser menina. Essas formas de ser homem e de ser mulher, elas estão muito profundamente calcadas na cultura. Então, historicamente, as meninas elas têm que ser mais submissas, perguntarem menos, serem menos curiosas com tudo e, especialmente, com relação à questão da sexualidade. Já os meninos, culturalmente, foi permitido eles mostrarem mais os órgãos genitais como uma possibilidade de um troféu, né? De se expressarem mais em relação à questão da sexualidade. Mas o que a gente observa é que tanto meninos e meninas estão muito ávidos mesmo para discutir isso, para encontrar espaço sobre isso. Só que nem sempre as instituições educativas conseguem pensar e terem condições, ou seja, os educadores e as educadoras terem condições teórico-metodológicas para pensarem sobre isso e propiciar um diálogo aberto e franco, e responsável e ético com essas crianças, para que meninos e meninas possam se expressar, possam perguntar, possam dizer, e com isso construírem novos repertórios. Eu acho que isso é importante, de como que as possibilidades de discussão sobre sexualidade podem construir repertórios não só linguísticos, discursivos, mas esses repertórios são importantes para a própria constituição de si. Ou seja, os meninos e as meninas podem discutir sobre o que é ser menino, o que é ser menina, como que eu negocio as possibilidades das relações amorosas, isso desde muito pequeno, não é? Porque quando a gente pensa na educação sexual ou educação para a sexualidade, como eu gosto de falar, a gente só pensa muito mais nos adolescentes. Então, e quase sempre a gente só pensa também de uma perspectiva genitalizada ou do ato sexual em si. Então, a gente vai trabalhar as doenças sexualmente transmissíveis, vai trabalhar a questão da camisinha e da AIDS. Isso, historicamente, essa possibilidade didática, ela acabou se constituindo. E a gente tem pensado no grupo de estudos isso desde muito pequenininho, né? Como é que eu posso trabalhar isso de uma forma muito mais ampla, não só genitalizada, mas propiciando e discutindo realmente com as crianças as teorias que elas têm. É muito interessante, Rodrigo, a gente pensar como que as crianças constroem teorias sobre como que elas foram parar dentro da barriga da mãe e como que elas saem da barriga da mãe. Então, elas produzem possibilidades, enunciados sobre essas questões que são muito caras para a vida delas, né? Ou seja, são questões muito filosóficas, muito amplas, que a gente quer saber sempre como é que a gente veio ao mundo, por que a gente veio, e as crianças, às vezes, elas são cerceadas dessas possibilidades. Eu gosto muito de pensar um conceito que a pedagogia usa muito, que é o conceito de autonomia. A gente quer muito que as crianças sejam autônomas, só que essa autonomia ela tem limites quando a gente fala de corpo e de sexualidade,
Quando a criança quer saber, por exemplo, tomar banho junto nos centros de educação infantil, e ela quer saber por que o corpo dela, a menina, por exemplo, tem um corpo diferente do menino. E quando isso vai para o corpo, para a questão da sexualidade, os adultos já acendem um sinal de alerta de dizendo, não, isso não pode. Então, essa possibilidade tão maravilhosa de saber, esse desejo de saber que a criança tem, acaba sendo minada por conta das próprias dificuldades que muitos adultos têm. Ok, professora, daqui a pouco a gente vai falar de resultados, a gente vai fazer um breve intervalo e daqui a pouco a gente volta com muito mais entrevista para você, falando sobre educação para a sexualidade. Não saia daí, voltamos em instantes. Até já! Eu devia ter trocado os andaimes, mas a obra não podia parar. Eu devia ter verificado melhor os tubos. Estava chovendo muito. A gente devia ter trocado os cabos do elevador, mas estava em falta. Acidentes não acontecem por acaso. Trabalho seguro é responsabilidade de todos. Programa Nacional de Prevenção de Acidentes de Trabalho. Justiça do Trabalho. Estamos de volta com o programa Entrevista. Na nossa pauta de hoje é Educação para a Sexualidade. A minha convidada é a professora doutora Tina Xavier. Professora, já falamos do GPSEX, agora vamos falar da pesquisa em si. Como é que você está finalizando uma pesquisa numa escola municipal aqui em Campo Grande? Como é que foi o andamento deste trabalho? Bem, nós estamos finalizando uma pesquisa que teve apoio do CNPq e ela teve, nós estamos finalizando, mas ela tem 2 eixos teórico-metodológicos. O primeiro é selecionar e coletar livros infantis com essas temáticas sexualidade, gênero e educação para crianças, portanto, os livros, que foram publicados no Brasil da década de 30 até 2010. Nós estamos com mais de 500 livros finalizando, porque desta parte da pesquisa nós vamos ter um produto que é um catálogo digital com estas obras, com indicações dessas obras, que vão ser disponibilizados, esse catálogo vão ser disponibilizados para bibliotecas públicas do Brasil. Parte desses livros, então, nós coletamos os livros, selecionamos, analisamos, e partes desses livros nós levamos para uma escola pública em encontros com as crianças do 5º ano do ensino fundamental, então crianças com idades médias entre 9 e 12 anos, uma escola municipal aqui de Campo Grande, e nós levamos quase 200 livros para serem discutidos com elas. Os livros foram trabalhados de diversas maneiras, alguns livros trabalhados individualmente, outros leitura coletiva, e outros ainda, o próprio livro mediando a partir de dinâmica, de brincadeira, com formas de realmente chegar às crianças, porque essas pesquisas que visam trabalhar com a sociologia da infância ou com as pesquisas com crianças, elas precisam pensar em metodologias específicas de chegar a essas crianças. Bem, então, selecionamos os livros, analisamos e parte deles foram trabalhados em oficinas durante 3 meses, no ano de 2010, em uma escola pública aqui de Campo Grande. Então, nós trabalhamos semanalmente, das 7 às 11h30, enfim, com cada uma das turmas, trabalhando essas temáticas e também propiciando que as crianças encontrem um espaço de diálogo sobre os livros, para que elas possam construir também possibilidades argumentativas sobre os livros, que quase sempre os livros são pensados, são produzidos por adultos, para as crianças. Não tem essa mediação e essa possibilidade de diálogo com as crianças. Tem depois que o livro está pronto, mas no processo de construção, não. E a ideia, então, é que as crianças consigam, aos poucos, isso é difícil, porque quase sempre elas nunca foram ouvidas sobre isso, mas elas possam ver um livro e dizer, olha, esse livro eu considero interessante, que tem uma articulação com a minha vivência, com a minha possibilidade de entender o que está escrito aqui. E esse foi o propósito, então, dessa parte da pesquisa com as crianças. Paralelamente a essas discussões, nós fomos construindo possibilidades das crianças pensarem uma personagem
que se constituiu no ano de 2011, e agora nós estamos finalizando, um livro infantil cuja personagem principal, protagonista, é uma princesa pantaneira. Então, ela é uma princesa que vive no Pantanal, que come chipa, que come sopa paraguaia, toma tereré. Exatamente, porque a ideia é que tenha uma identificação. Esses livros, na maioria deles, eles são tradução de outras realidades. Né? Isso não desprestigia esses livros, mas, ao mesmo tempo, é muito interessante as crianças se verem nos livros, né? Se verem as suas cores, as suas possibilidades de vivência no Pantanal, no Mato Grosso do Sul. Então, a história conta a história da Camuela, que foi o nome solicitado pelas crianças, que é uma princesa valente, destemida, que ela é que vai salvar o príncipe de apuros, porque a ideia é desconstruir aquele ideal de feminino que os contos clássicos trazem, que a mulher é sempre branca, loira, cabelo liso, frágil, submissa e sempre esperando o príncipe encantado. Não é? Então, como é que isso traz efeitos na própria subjetividade dessas meninas e dos meninos também? A partir desta possibilidade de 2010, em 2011, nós voltamos à mesma escola e produzimos agora oficinas muito mais direcionadas para a produção de um filme infantil também sobre a princesa pantaneira. Né? Então, vão ter outras aventuras da princesa, tanto no filme de animação quanto no livro. E também produzimos um outro filme, isso em 2010, a partir de um livro meu que foi publicado aqui pela editora da UFMS, chamado A Menina e o Menino que Brincavam de Ser, que é a história de uma menina que, de tanto viver no mundo cor-de-rosa, se torna numa menina cor-de-rosa, e o menino, de tanto também viver, mas aí numa outra cor que também é marcadora de gênero, né, que é a cor azul, ele se torna um menino azul. E os dois se conhecem num centro de educação infantil e eles vão ter que viver com essa possibilidade, mas eles resistem. Acho que a possibilidade de todos os materiais educativos que a gente tenta produzir, além de ter o protagonismo das crianças, ou seja, a gente quer produzir, é uma publicação de adultos com crianças, então tem essa mediação, da gente pensar que as crianças são produtoras de cultura, que as crianças são protagonistas, que as crianças têm a nos dizer e que, às vezes, elas não conseguem dizer porque elas não têm espaços e condições para pensarem sobre. Além disso, como eu disse, os projetos eles são muito produzidos em projetos de extensão e em projetos de pesquisa. Nós tivemos, em 2008 e 2009, um outro material que foi produzido com as professoras, em parceria com a Anima Escola, que é uma parte do Anima Mundi, que é o maior festival de animação que a gente tem aqui no país. E, nesse projeto de extensão, nós produzimos, com o apoio também da SECAD, que é uma secretaria do Ministério da Educação, produzimos 2 filmes de animação, também com a técnica de stop motion, que é de quadro a quadro, com personagens de massinha, em que as professoras pensam também essas temáticas para serem pensadas de gênero, ou seja, como que também, além da gente pensar nesse ideal de masculino e feminino, como é que meninos e meninas vivem em mundos muito opostos e quase sempre eles não são amigos entre si, porque culturalmente se construiu a ideia que existem mundos muito diversos. E como que a escola, então, pode pensar e deveria pensar essas questões muito mais coletivas, em que meninos e meninas pensem sobre isso, possam ser amigos e também possam construir outros jeitos de ser masculinos e outros jeitos de ser femininos. Professora, como é que tem sido assim o trabalho perante aos pais? Eu não sei se vocês tiveram contato com os pais e assim até com os professores desses alunos. Como é que foi esse retorno, esse feedback, professora? Nesse projeto, com o apoio do CNPq, que nós estamos encerrando, nós iniciamos o trabalho na escola, primeiro apresentando os temas e as atividades do projeto para todo o corpo docente da escola. Acho que isso é importante, primeiro, que todo mundo saiba o que a gente está fazendo, está falando, e a receptividade foi muito boa. Em especial porque as pessoas elas não conhecem esses produtos, quase sempre acham que não existe livro que fale sobre essas temáticas com crianças pequenas, que não tem audiovisual que fale sobre isso, e muito menos que as crianças podem ser protagonistas disso. É muito interessante a fala da professora
da turma que nós trabalhamos, quando ela disse assim, nossa, eu estou muito feliz com a produção dessas crianças. Ou seja, como é que elas também podem produzir, né, e serem protagonistas dessas questões. Portanto, a receptividade tem sido boa, porque, às vezes, as professoras e os professores não sabem, nunca estudaram, isso é muito novo, né, pensar essas temáticas nos cursos de formação, tanto inicial quanto na formação continuada. Então, não conhece, e quando conhecem, primeiro, tem uma sensação de um desconforto, porque é muito difícil trabalhar essas temáticas, mas, aos poucos, elas vão vendo a necessidade e vão se encantando pelos materiais. Com relação aos pais, mães e responsáveis dessas crianças, nós fizemos uma reunião inicial, apresentando todos os materiais e especialmente, perguntando para eles e elas as dificuldades que têm para lidar com essas temáticas, né? A gente não vai para as escolas com a concepção de que a gente sabe tudo, que a academia leva respostas para tudo. Pelo contrário, eu acho que essa possibilidade de trabalhar com crianças é uma possibilidade muito profícua da gente aprender com elas e dizer que a gente quer aprender com elas e com os pais e mães responsáveis. Essa atividade foi muito interessante, em que os pais diziam assim, nossa, mas as crianças, elas nos colocam em saias justas mesmo, com várias perguntas. E aí a gente colocou no quadro todas essas perguntas que esses pais e mães tinham. E aí, aos poucos, eles se tornam parceiros dessas nossas ações. Não é? Então, a gente nunca teve, durante esse período todo, eu trabalho há 18 anos com sexualidade e gênero, nunca tivemos problemas com os pais e mães. Por quê? A gente chama a família para ser parceira dessas questões e observar que as crianças, independente da gente tentar, ou muitos adultos tentar enclausurar essas crianças, elas produzem conhecimento, elas estão em ambientes muito sexualizados e envoltas várias pedagogias de sexualidade e gênero. Então, os pais e mães, primeiro, que eles assinam, e as crianças também assinam, querer participar da pesquisa, porque tem crianças que não querem participar e elas são respeitadas em sua decisão. Então, os pais e mães também se tornam muito parceiras e parceiros com as atividades, e também, quando veem os produtos das crianças, né, os livros, os filmes em especial, uma alegria muito grande e de um compartilhamento e de um trabalho realmente coletivo, que eu vejo que é importante estabelecer, deveria ser importante para além dessa pesquisa, também ser importante ser trabalhado na educação para a sexualidade na escola. Né? Às vezes, a escola se sente muito com medo do que a família vai dizer e a família tem muito medo do que a escola vai dizer. Então, como é que nós podemos pensar em trabalhos coletivos em que pais, mães, familiares, a escola como um todo, sentem para pensar e discutir junto? E, claro, a função da universidade é muito importante, porque somos nós que estamos nos debruçando sobre essa temática e como que a gente pode levar esse conhecimento e produzir coletivamente. E daqui a pouco a gente volta com muito mais entrevista para você, falando sobre educação para a sexualidade. Vamos nos encontrar na internet. Acesse o canal da TVU no YouTube e confira as reportagens e programas inéditos antes da exibição na TV. Participe da nossa página no Facebook, curtindo seus vídeos preferidos e enviando seus comentários. Assista às nossas programações completas visitando o nosso site. Conteúdos exclusivos, novidades e interatividade. A qualidade da TVU ainda mais perto de você. TVU, sua melhor opção na TV e na internet. Estamos de volta com o programa Entrevista. Na nossa pauta de hoje, a educação para a sexualidade. Agora falando aqui dentro da universidade, professora, você é professora doutora aqui no curso em Campo Grande, no curso de Pedagogia, e no mestrado em Corumbá, em Educação. Como é que é a procura por parte dos acadêmicos, dos mestrandos? Como é que tem sido a procura por esse assunto?
Bem, o assunto ainda é muito novo, né? Provoca mais uma ansiedade por saber, porque às vezes as pessoas vêm querendo encontrar respostas prontas, receitas. Isso, a gente sabe que não existem receitas, ou seja, a gente tem possibilidades mesmo de pensarmos, de discutirmos, de vermos teorias que trabalham sobre essas temáticas, mas aos poucos a gente vem constituindo o grupo de estudos, as disciplinas, enfim, de uma forma bastante interessante, e uma procura vem aumentando com relação aos acadêmicos e pessoas que querem continuar no mestrado. Aqui na Universidade Federal nós temos uma disciplina que é obrigatória, chamada Educação, Sexualidade e Gênero, no curso de Pedagogia, e que também a gente tem a participação de outros acadêmicos e acadêmicas, por exemplo, as ciências sociais, que sempre integram a nossa disciplina. E isso é muito importante porque são poucos os cursos de pedagogia no país que têm em sua grade um curso, uma disciplina obrigatória para trabalhar essas temáticas. Essa questão é polêmica para ver se tem que ter espaço obrigatório ou não. Eu acredito que tenha que ter um espaço realmente para que a gente possa discutir, observar que essas questões, elas fazem parte da vivência de professores e professoras. Por mais que, por minhas convicções religiosas, pelos meus conhecimentos, eu nunca queira trabalhar com isso, mas isso certamente acontecerá diante daquelas questões que eu vinha dizendo no início, das expressões de sexualidade. As perguntas, as dúvidas, um vai passar a mão no outro, um vai querer ver o que tem debaixo da saia, do short do outro. Essas questões estão presentes o tempo todo, né? Então, como é que o professor ou a professora tem que ter condições teórico-metodológicas de lidar com isso? Então, nós temos aqui no curso de Pedagogia da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, temos essa disciplina em que a gente discute questões desde as pedagogias culturais, os filmes, os vídeos, as músicas, que têm um cunho muito sexualizado e que nem sempre isso são discutidos, né, pelas instituições educativas ou pelas escolas, pelas famílias, e até discutir as questões mais teóricas e como lidar com isso. Claro que não é nunca um receituário, mas também como é que eu vou construindo repertórios de condutas, de possibilidades, de reflexões e formas de procurar encaminhamentos e possibilidades de discussão sobre isso. E no curso de mestrado também nós temos uma disciplina optativa sobre essas temáticas, em que a gente vem trabalhando isso no curso do mestrado, mas também em várias orientações com essas temáticas de sexualidade e gênero e diversidades. Agora, professora, falando sobre essas obras, é gratificante ver todo esse resultado aqui, livros, DVDs. Essa participação das crianças foi muito ativa, né? Inclusive, concorre até ao Anima Mundi, né? Como é que é esse resultado, esse fruto alcançado? Bem, é uma das melhores coisas que eu já fiz na vida. Então, assim, eu fico tão animada, talvez até mais animada do que as crianças, para trabalhar com animação. Adoro animação como uma possibilidade de linguagem importante e que atinge muito as crianças, né? Hoje, as crianças, cada vez mais, o audiovisual é muito importante e faz parte da constituição da própria criança. É muito interessante nessa pesquisa que a gente levou o livro, mas o livro ele é importante, mas as crianças têm certa resistência a eles. Mas quando você leva um curta de animação, por exemplo, as crianças vêm, se interessam, entendem toda a mensagem. Eu não estou dizendo que o audiovisual tem que ser usado em detrimento do livro, mas como é que os dois podem fazer parte, então, dessas questões relacionadas ao aprendizado das crianças? Bem, as crianças, elas participam de todo o processo. Isso é importante porque quase sempre elas são mais consumidoras dos audiovisuais. E quase sempre são consumidoras de audiovisual norte-americano ou de outras realidades. Então, quando elas podem produzir e elas se sentem realmente como produtoras, é uma alegria. E é muito interessante elas dizerem que são dois elementos muito presentes dessa produção, que é o trabalho coletivo e o trabalho árduo, né? E elas se colocam nisso, ao final das avaliações do projeto, elas se colocam mesmo de como protagonistas, como que elas fizeram o filme, fizeram a música do filme, pensaram nas personagens, pensaram nos cenários, nas produções, em stop motion, elas participam de todo o processo, só na edição que elas participam menos, porque elas não aguentam muito, tem que ter, demanda tanto um saber técnico quanto mais paciência.
mas é uma proposta que a gente quer também trabalhar mais com edição, com as crianças em projetos futuros. Mas elas participam ativamente e é muito lindo ver o produto final com elas, né? Então, elas, no filme Jéssica e Júnior, por exemplo, que foi para o Animamundi o ano passado, que é um dos frutos do projeto, ao final aparecem as crianças. E aí elas diziam, mas Tina, você usou dublê? Ou seja, como que é difícil se ver, né, como produtoras, e se ver no material em determinados aspectos do filme. E nós temos agora 2 filmes, um produzido pelas professoras que está no Animamundi, que é uma categoria chamada Futuro Animador Adulto, em que também trabalhamos com essa técnica, e em outro festival, que é um festival muito importante de cinema infantil, que é a Mostra de Cinema Infantil de Florianópolis, que tem uma repercussão muito interessante no Brasil e na América Latina. Nós tivemos um outro filme que também foi produzido pelas crianças dessa escola municipal, que é o Ser Criança em Campo Grande, um documentário animado. Que a ideia foi, esse é um filme que fez parte de uma coletânea, Campo Grande, Meu Amor, produzido conjuntamente com o Pontão de Cultura Guaicuru. E esse projeto que resultou no filme, a gente pedindo para as crianças falarem o que é ser criança em Campo Grande. E as crianças se posicionaram dizendo que adoram passear no Lago do Amor, que adoram passear no centro, no camelódromo. É muito interessante essa questão de identificação das crianças e que, ao mesmo tempo, a gente envolve a questão da fantasia. Elas, ao dormirem, sonham com a cidade governada por crianças super-heroínas. Então, é muito interessante pensar o audiovisual e os livros, enfim, como possibilidade de mediação de conhecimento, que esse é o propósito. A gente não quer só trabalhar a técnica de trabalhar filme de animação, mas não, a gente quer usar a linguagem do audiovisual como uma forma importante de se dizer coisas sobre sexualidade, gênero e educação com as vozes das crianças, com a possibilidade de criatividade, de imaginação, de invencionices, como fala Manuel de Barros, ou seja, essa possibilidade da gente se ver, produzir, e com isso, não só com esse grupo pequeno de crianças, mas esse material todo vai ser depois doado para as escolas públicas aqui de Campo Grande, e a gente pensa em tiragens maiores, com a possibilidade de outras crianças virem a se envolver e produzir outras questões, outros conhecimentos, outras possibilidades a partir desse material. Elas são capazes de muita coisa, né, professora? Muita coisa, muita coisa. A gente tem que dar espaço para elas falarem e a possibilidade de a gente aprender com elas. Quase sempre a gente até deixa, entre aspas, as crianças falarem, mas com a possibilidade não de aprender, de produzir coletivamente com elas. Porque produzir coletivamente significa a gente ceder. Né? Tem, por exemplo, no final do Jéssica e Júnior, a Jéssica e o Júnior se casam. E a revelia do meu desejo, que eu não queria que os dois se casassem. Mas, como era uma produção coletiva, a gente vai cedendo em algumas questões, vai provocando problematizações em relação a outros temas, mas é isso, é uma produção coletiva, e eu acho que isso que é o brilhantismo e a alegria de se trabalhar com as crianças. Para a gente encerrar, eu queria que a senhora deixasse os seus contatos aí, professora, e falasse para a gente quais são as novidades para os próximos semestres que o GPSEX e você vai trazer junto com essa criançada aí. Bem, eu quero estender aqui o convite às pessoas que querem trabalhar e discutir sobre essas temáticas, de participar do GPSEX. O GPSEX é um espaço livre, né, em que as pessoas podem se cadastrar para participar, desde que elas queiram realmente participar e discutir sobre essas temáticas. Então, qualquer acadêmico, professor, professora, podem participar e mandar um e-mail solicitando essa participação para o tinachave@terra.com.br, e existe essa possibilidade, então, das pessoas discutirem e refletirem sobre isso. As próximas pesquisas, nós temos uma outra também financiada pelo CNPq, que é uma pesquisa que, de certa forma, já se iniciou anteriormente, que nós queremos discutir sobre a violência na escola. A violência na escola a partir da discussão de gênero, né? Ou seja, como é que meninos e meninas se veem como produtores de violência e vítimas de violência também.
E nós queremos, então, saber como é que essas crianças vivenciam, participam, viram situações de violência dentro e fora da escola. Nós temos já isso vai ser em forma de questionário no primeiro momento. Nós já temos coletado mais de 1.500 desenhos em que as crianças se colocam nessa condição, tanto de vítima quanto agressora, de situação de violência. Esses dados são trabalhados, são levados para as crianças, para elas discutirem sobre isso, e também nós vamos produzir e-books e filmes de animação com essas temáticas, sempre pensando na sexualidade, no gênero, na violência sexual, que é um outro tema também bastante instigante para nós trabalharmos, mas esse é o foco para o segundo semestre, além de esses produtos, A Princesa Pantaneira, o filme e o livro, assim que forem publicados agora no segundo semestre, nós vamos levar também para escolas públicas e para cursos de formação de professores e professoras para que possam conhecer o material, porque a ideia não é só conhecer e receber o material, é entender como é que o material foi produzido, quais as questões teóricas, para que eu possa, ou no caso o professor ou a professora, possa lançar mão desse material como material fértil para discussão, para propiciar discussão e reflexão e produzir novos conhecimentos sobre essas temáticas com as crianças. Então já fica o convite para que você retorne e mostre para a gente toda essa novidade. Com certeza voltarei, quero agradecer muito essa possibilidade de discutir, de falar tão apaixonadamente como eu falo dessas produções nossas e das pesquisas e projetos de extensão do GPSEX. Ok. Obrigado, professor. Até uma próxima participação. Muito obrigada. O programa Entrevista de hoje fica por aqui. Eu conversei com a professora doutora Constantina Xavier, que desenvolve pesquisas juntamente com o grupo de estudos e pesquisas em sexualidade, educação e gênero, o GPSEX. Não saia daí, TVU tem muito mais para você. Até a nossa próxima edição. Tchau!